O riacho estava seco desde abril, a areia do leito branca e a calha sem uma gota d'água. Conceição. Barroso Leal tinha uma corda de sisal estendida entre dois marcos fincados na margem, medindo a largura exata. Era dezembro, sol pesado desde as 8 e o cheiro de terra seca daquele sertão da Bahia não enganava ninguém. A caminhonete de Argemiro Lustosa diminuiu na estrada e parou ao lado da cerca. Ele ficou dentro por um momento, cotovelo na janela aberta, olhando para ela e para a corda. Depois desceu e caminhou até a beira do riacho. Você tá medindo o quê, Conceição? O leito. Para quê? Barragem subterrânea. Argemiro olhou ao redor. Não havia água. Havia terra rachada e areia compactada. Barragem onde não tem água, disse, mais para si do que para ela, e foi embora sem esperar resposta. Naquela tarde, Argemiro parou na mercearia de Dona Cilca no cruzamento da vicinal e contou o que havia visto. Dona Cilca ouviu, ficou um segundo em silêncio. Depois disse que a menina havia perdido o pai em março. Estava com dívida no banco e agora ia construir barragem em Riacho Seco. Dois homens que compravam querosene no fundo escutaram tudo sem aparecer. Saíram, falaram com outros dois e esses falaram com mais gente no caminho de volta. Em 3 dias a história chegou ao bar do Lídio com o enfeite que toda história ganha quando passa de boca em boca. Que ela enterrava plástico no riacho, que havia perdido o tino junto com o pai, que a fazenda ia à penhora antes do fim do ano. No bar do Lídio, quem conhecia a família há mais tempo disse que o pai dela também tinha ideias assim, que Benedito Barroso sempre foi homem de método estranho. Os outros concordaram, como se aquilo explicasse o que estava acontecendo. A risada foi curta, mas foi. O técnico da Emater do município se chamava Gilvan Teixeira, 44 anos, 16 anos no cargo. Era homem que acreditava no que constava nas tabelas de recomendação e desconfiava do que não estava. Apareceu na propriedade numa quarta-feira de manhã, prancheta no braço, com o jeito de quem cumpre uma obrigação antes que as coisas piorem. Conceição estava na vala que havia começado a cavar 2 dias antes, 80 centímetros de fundo no ponto mais profundo. O cheiro de terra úmida ainda subia da escavação, apesar do sol de dezembro batendo em cima. Gilvan parou na beira e olhou para baixo antes de falar. Esse tipo de estrutura precisa de análise de permeabilidade e levantamento do lençol freático. A senhora tem laudo técnico que fundamente isso? Tenho as sondagens que fiz com vergalhão. Ele disse que respeitava a iniciativa, mas que sem estudo de solo a lona podia criar encharcamento em vez de reter umidade. Disse que conseguia liberar crédito para irrigação convencional, reservatório e bomba, que tinha décadas de resultado na região. Ela enfiou a pá na terra e continuou cavando. Gilvan esperou mais um momento, olhou para a vala e foi embora. Na prefeitura, mencionou o caso para 2 colegas como exemplo de agricultor insistindo em métodos sem respaldo técnico. Os dois concordaram com um aceno de cabeça. Conceição tinha 27 anos quando herdou os 18 hectares de terra, a dívida no banco e o caderno do pai. Seu Benedito Barroso não tinha muita escola, mas anotava tudo que observava na fazenda porque desconfiava da própria memória. Nos cadernos havia registros de chuva, de safra perdida e de onde o feijão crescia melhor. Numa das páginas do meio, com tinta desbotada nas bordas, ele havia escrito com a letra inclinada que ela reconhecia desde criança. O riacho guarda mais do que mostra. Às vezes que plantei perto dele sem entender o motivo, a planta aguentou mais. E completava, nunca soube explicar o porquê. Ela havia lido aquele parágrafo 4 vezes na noite do velório com a lâmpada de 40 watts da cozinha acesa. Nos meses seguintes, releu mais 3 vezes, cada vez que a carta do banco chegava. Foi então que foi buscar o nome do que o pai havia sentido sem saber nomear. Nos outros cadernos havia mais fragmentos do mesmo tipo, observações que descreviam um efeito sem ter vocabulário para o mecanismo. Benedito anotava o que via, não o porquê. Era como uma coleção de pistas que esperavam alguém com tempo e biblioteca suficiente para juntar. O nome estava num boletim do programa de convivência com o semiárido, numa sala da biblioteca de Euclides da Cunha. Ela passou 2 horas lendo e copiando à mão os trechos que precisava entender. O nome era Barragem Subterrânea e o princípio por trás dele era direto. No sertão, quando chove, a água molha a superfície, escoa pela calha do riacho e desaparece em horas. O que fica no solo evapora em 2 ou 3 dias de sol forte, antes que as raízes absorvam o suficiente para atravessar a seca. Mas uma parte daquela água, antes de evaporar, desce,
infiltra pela areia do leito e migra para camadas mais fundas. Se você coloca uma barreira perpendicular ao sentido desse escoamento subsuperficial, a água encosta na barreira e começa a subir, preenchendo o subsolo acima da linha de bloqueio. Fica enterrada longe do sol, longe do vento e não evapora. As raízes mais profundas chegam até ela durante a estiagem, quando não há mais umidade disponível nas camadas rasas. A lona que ela comprou em Euclides da Cunha era de polietileno de alta densidade, 300 microns de espessura. Havia calculado 24 metros para cobrir os 14 metros de largura da calha, com margem suficiente nos dois flancos. Nos 3 dias anteriores, ela havia sondado o fundo com vergalhão de 12 milímetros e encontrado argila compacta entre 1,1 e 1,4 metros de profundidade. Aquela argila era a barreira natural que já estava lá há décadas. A lona precisava assentar sobre ela, fechando o caminho da água sem deixar fresta lateral. Era isso que o boletim descrevia, e era exatamente o que o pai havia observado sem ter vocabulário técnico para nomear. O trabalho de instalar a lona levou 2 dias inteiros, feito sozinha, começando antes do sol nos primeiros turnos. Usou estacas de madeira roliça para ancorar as bordas nos flancos, depois compactou a areia do leito com os pés para segurar as extremidades. Quando a vala foi reaterrada, o riacho voltou a parecer o que sempre havia sido. Não havia marca, não havia sinal que um olho de fora pudesse identificar. Conceição abriu o caderno e anotou a data, a hora e o que havia feito. Depois foi para casa. A chuva de dezembro chegou em 2 frentes separadas por uma semana de sol. A primeira depositou 46 milímetros em 3 dias. A segunda, uma semana depois, mais 19, suficiente para germinar, insuficiente para formar planta forte. Ela plantou feijão de corda numa faixa de 9 metros dos 2 lados da calha e gerimum numa faixa menor mais próxima, onde as raízes chegariam ao lençol mais rápido. Não usou adubo nem defensivo. Não havia dinheiro para nenhum dos dois. O boletim indicava que a alteração hídrica sozinha garantiria o estabelecimento inicial. Em janeiro, a chuva parou. O sol de janeiro naquele sertão não pede licença nem chega aos poucos. Ela anotou no caderno a temperatura, a data e o número de dias sem chuva acumulado. Numa manhã, ela foi verificar a umidade diretamente acima da barreira. Enfiou a mão no chão até o cotovelo em 3 pontos espaçados ao longo da lona. Nos 3, a 25 centímetros de profundidade, a terra estava fria. Não encharcada, não molhada, fria, com aquela temperatura que não vem de chuva recente. O feijão não estava bonito naquele janeiro, as folhas pálidas e o porte pequeno, mas não estava morto. Do outro lado da cerca, a lavoura de Argemiro tinha o dobro da altura, regada com a bomba de 6 polegadas. Argemiro passou uma tarde, olhou para os 2 lados da estrada e foi embora. Durante aquelas semanas de janeiro, ela carregou lata d'água da cisterna para os pés mais fracos antes do sol esquentar, um trabalho de 2 horas toda manhã. Não era o suficiente para compensar a estiagem, mas era suficiente para segurar o que a barreira não alcançava sozinha. A planta ficou viva por 2 razões, o que estava embaixo e o que ela carregava todo dia. Ela colheu 11 sacos de feijão no fim do ciclo. Foi à feira de Cícero Dantas, com 3 sacos na carroceria e montou a banca. Dona Cilca passou mais tarde, olhou para os sacos, olhou para ela e continuou caminhando sem dizer nada. No segundo ano, ela ampliou a faixa de plantio para 14 metros de cada lado e acrescentou milho nas bordas externas. Instalou um piezômetro artesanal, um cano de PVC fino enterrado verticalmente na margem da barreira para medir o nível de água represado. Em março, o nível dentro do cano marcava 62 centímetros de coluna d'água acima da lona, 62 centímetros de água invisível debaixo de terra que parecia seca. Ela anotou o número, foi até o cano, olhou para a superfície lisa da água lá dentro. Naquele segundo ano, ela colheu 17 sacos de feijão e pagou o banco no prazo. No terceiro ano, ela plantou leucena nas bordas da faixa de cultivo, uma muda a cada 4 metros, 28 plantas no total. Leucena leucocéfala, leguminosa que fixa nitrogênio, cujas folhas viram matéria orgânica e cujas raízes alcançam mais de 2 metros no semiárido. No primeiro ano, já formava copa que sombreava o solo ao redor, reduzindo a evaporação na faixa mais próxima ao riacho. Naquele terceiro ano, ela colheu 19 sacos de feijão e 13 de milho numa faixa que não chegava a 2 alqueires.
A média da região havia sido 10 sacos por alqueire em terra com irrigação convencional. Ela não foi à bodega contar, continuou anotando. Numa manhã de setembro, depois de 38 dias sem chuva, ela foi verificar a umidade ao redor das leucenas mais antigas. A resistência que encontrou a 2 metros de distância de uma das plantas era diferente da resistência do solo seco, mais macia, com o som abafado de terra que tem água perto. Enfiou a mão entre 2 caules e a terra estava mais fria do que o solo entre as plantas. As raízes da leucena chegavam ao lençol represado pela barreira e, de noite, quando a transpiração cessa, redistribuíam umidade para o horizonte mais raso. Redistribuição hidráulica, processo que ocorre em espécies de raiz funda, sem bomba, sem energia, sem intervenção humana, além de plantar a árvore no lugar que fazia sentido. O 4º ano começou com as nuvens erradas, aquele tipo de formação cinza baixa que os mais velhos sabem distinguir de chuva verdadeira, pesada, mas vazia, que cheira a tempestade sem entregar nada. Em dezembro choveu 28 milímetros, em janeiro 14, e em fevereiro o posto meteorológico registrou 9 milímetros, quando o esperado era perto de 100. A seca foi chegando com a paciência particular que a estiagem tem no sertão. Cada dia um pouco mais cedo o sol, cada semana um pouco mais baixo o açude municipal. Em abril, a prefeitura decretou racionamento e carro-pipa 3 vezes por semana para as comunidades rurais. A bomba de Argemiro foi desligada em maio, quando o açude desceu abaixo do nível de captação. O poço artesiano, que dava 3.200 litros por hora, dava agora 480. Ele vendeu 38 cabeças de gado em 2 leilões a preço de ocasião, e o milho plantado em janeiro não chegou a espigar. Gilvan Teixeira passou o mês de maio documentando perdas para o relatório de emergência agropecuária. Escreveu que mais de 65% das lavouras do município haviam sido comprometidas, que a situação era a mais grave em 19 anos. No relatório, o nome de Conceição Barroso Leal não aparecia do lado das perdas. No piazômetro dela, em maio daquele 4º ano, o nível marcava 34 centímetros acima da lona, menos do que em qualquer ponto anterior, mas acima de 0. As raízes da leucena ainda chegavam até aquele lençol. De manhã cedo, antes do sol, as folhas do feijão fradinho abriam de volta depois de terem murchado na tarde anterior. Na bodega do município, as conversas eram pesadas. Quem ia aguentar mais um mês, quem já havia pedido cesta básica, fazenda que ia à penhora. O nome de Conceição entrava nessas conversas de vez em quando, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo na terra dela porque ela não aparecia para contar. Continuava anotando no caderno, uma linha por dia, como o pai havia feito. Em junho, ela colheu 8 sacos de feijão. Era menos de 1/3 do que havia colhido no 3º ano, mas era colheita, em ano em que 65% do município não havia colhido quase nada. Ela empilhou as sacas na varanda, onde qualquer um que passasse pela estrada podia ver. Argemiro parou o carro na frente da porteira numa tarde de julho e ficou dentro por uns 10 minutos. Olhava para as sacas na varanda, para o riacho seco atrás delas, para as leucenas com as folhas caídas, mas os caules de pé. Depois desceu com o chapéu na mão. Conceição, como você conseguiu? Com o que estava embaixo? Ele ficou quieto, o olho indo da porteira para o riacho e de volta para ela, depois pediu se ela podia mostrar, não para copiar igual, mas para entender. O riacho que passava na fazenda dele era o mesmo. Tirou o chapéu e ficou segurando com as 2 mãos, sem saber bem onde colocar. Vem amanhã de manhã cedo. Traz uma pá. Ele acenou com a cabeça, entrou no carro e foi embora devagar pela estrada de terra. Ela entrou, abriu o caderno na página do dia e anotou o que havia acontecido. Depois fechou. 2 semanas depois, Gilvan chegou sem avisar e sem prancheta. Ficou na beira do riacho por um tempo, olhando para o cano de PVC, para as leucenas, para as marcas de umidade na areia da margem. Quando Conceição saiu de casa, ele estava com o próprio caderno de campo na mão. Eu li o relatório de perdas que escrevi sobre esse município. A sua propriedade não aparece como perda. Não. Dona Conceição, eu preciso te pedir desculpa. Eu disse que esse método não tinha comprovação. Tinha. Eu é que não havia procurado direito. Ela não respondeu. Ele perguntou se ela havia registrado tudo nos 4 anos. Ela foi buscar os 2 cadernos, o dela e o do pai.
Gilvan leu em silêncio, virando as páginas com o cuidado de quem reconhece que está diante de algo que não se encontra com facilidade. Quando chegou na última anotação, 8 sacos, cerca de 19 anos, piezômetro 34 centímetros, Leucena de pé, ficou parado sem virar a página. Quero escrever um relatório técnico sobre o que você construiu aqui, com o seu nome e com o nome do seu pai, porque ele começou a observar antes de você. Escreve. Só não simplifica o que demorou 4 anos para não ser simples. Gilvan encostou na porteira e começou a anotar. Ela voltou para dentro, passou pela varanda onde as 8 sacas estavam empilhadas, entrou na cozinha. O caderno do pai estava em cima da mesa, aberto na página onde ele havia escrito que o riacho guarda mais do que mostra. Ela pensou que o pai teria gostado de saber que alguém havia procurado o que ele não conseguiu nomear. Pensou que ele teria ficado quieto, como sempre ficava quando tinha razão. Teria anotado a data e ido dormir. Ela leu uma vez, com a mão suja de terra encostada na lateral do caderno. Fechou o caderno, apagou a luz e foi dormir.